Autoridades militares ucranianas dizem ter matado 52 soldados russos em Nova Kakhovka enquanto prosseguem os ataques de Moscou na Ucrânia. À falta de casas na Bélgica, a população queixa-se de discriminação e rendas altas. Conhecemos algumas histórias neste jornal. Milhares de japoneses enchem as ruas de Tóquio para prestar a última homenagem ao antigo primeiro-ministro Shinzo Abe, assassinado na sexta-feira. A Ucrânia anunciou esta terça-feira ter atingido alvos russos em Nova Kakhovka, cidade da região de Kherson, ocupada em larga escala por apoiantes de Moscou. O resultado, diz, foi a morte de 52 militares russos e a destruição de um armazém de munições. Mas a Rússia acusa Kiev de matar civis. O exército ucraniano realiza há semanas uma contraofensiva naquela área, enquanto a maior parte das tropas russas se concentra na região oriental do Donbass. Nos últimos dias, várias áreas residenciais foram atingidas pelas forças leais a Vladimir Putin, provocando a morte de dezenas de civis. As pessoas não são culpadas pelo facto de terem um presidente como Putin. Quem me dera que ele estivesse morto, esse parasita. A Ucrânia espera um intensificar das operações de combate em direção a Kramatorsk e Bakhmut, mas as forças ucranianas continuam a bater-se pelo seu território. Ganharemos de qualquer forma, mas a que preço? Quanto mais armas recebermos, menos eles disparam. Os seus depósitos de munições estão comprometidos. Eles não disparam realmente em resposta. Washington declarou que a Rússia enfrenta problemas na gestão de armas e que receberá centenas de drones do Irão. Não é claro se o Irão já entregou alguns desses UAVs à Rússia, mas este é apenas um exemplo de como a Rússia está a olhar para países como o Irão em busca de recursos que também estão a ser utilizados ou que foram utilizados antes de conseguirmos o cessar-fogo no Iémen para atacar a Arábia Saudita. O número de mortos do alegado bombardeamento russo a um edifício residencial em Chazivyar, na região de Donetsk, continua a aumentar. Foram já recuperados pelo menos 34 corpos. Num ano, os preços em Portugal subiram 8,7%. O valor foi confirmado esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. A inflação em junho aumentou 7 décimas comparado com maio e fixou-se no valor mais alto desde dezembro de 1992, há quase 30 anos. A inflação portuguesa passa a estar acima da média europeia, apesar do aumento dos preços ser generalizado em todo o mundo. A fatura dos combustíveis e da energia, agravada em mais de 30% no último ano, é apontada como a maior causa para o atual cenário. Também, apesar no bolso dos portugueses, o valor das rendas para a habitação, o preço por metro quadrado subiu 2,7% em junho, face ao mesmo mês de 2021. Pela primeira vez em 20 anos, o euro e o dólar alcançaram a paridade. Aconteceu esta manhã. Segundo os dados da Bloomberg, o euro desvalorizou 0,4% em relação ao fecho de segunda-feira. A queda da moeda única foi pressionada pelos receios de que o encerramento do gasoduto Nord Stream 1, que transporta gás natural da Rússia para a Europa, não seja temporário e apenas para manutenção, como foi anunciado. A guerra na Ucrânia prejudicou as economias da Europa. O euro desvalorizou 12% em relação ao dólar desde o início do ano. Os assistentes de bordo da Ryanair em Espanha estão em greve. Esperam-se 12 dias de paralisação não consecutivos em 10 aeroportos. O primeiro arrancou na terça-feira e termina na sexta. Os trabalhadores exigem, entre outras coisas, condições de trabalho idênticas às praticadas pela empresa noutros países europeus e querem negociações. A empresa decidiu unilateralmente abandonar a mesa e deixar de negociar o acordo e as condições de trabalho da tripulação de cabine. Esta greve seria cancelada se a Ryanair se sentasse à mesa das negociações. Mais de uma centena de voos terão partido com atraso e mais de uma dezena foram cancelados. Barcelona terá sido a base da companhia mais afetada.
Disseram-nos que estava tudo pronto, mas que a tripulação não estava presente. Passado algum tempo, confirmaram que o voo tinha sido cancelado. Em junho tinham já ocorrido vários dias de greve que terminaram com processos disciplinares contra 70 trabalhadores e um despedimento, de acordo com fonte sindical. Das histórias de banda desenhada à dura realidade e à falta de um teto. Em Bruxelas, muitas pessoas queixam-se de exclusão no mercado de arrendamento. São pessoas como a romena Simona Breda, com poucos recursos, que durante anos lutou para encontrar casa. Quando finalmente encontrou, deparou-se com vários tipos de problemas. Por exemplo, perguntaram-me qual a minha nacionalidade. Eu disseram-me, pensava que fosse turca. Desculpa, a casa já não está disponível. Vendi a outra pessoa. Chorei muito. Esperei um mês pela casa. O problema não é a falta de casas. Por ano, constroem-se cerca de 3.500 em Bruxelas, dizem organizações locais. Algumas, que apoiam pessoas sem teto, alegam que se dá prioridade aos investidores privados em vez dos habitantes locais. Muitas vezes o problema é que as pessoas só podem visitar lugares imundos e esses são os únicos que os senhorios alugam para essas pessoas, porque são negros, porque usam véu ou por qualquer outro motivo. Porque não têm muitos rendimentos e são obrigados a aceitar esse tipo de alojamento, porque caso contrário ficarão na rua. A situação promete agravar-se com a inflação puxada pelos preços da energia e rendas cada vez mais caras. O cenário repete-se Europa fora. A Federação Europeia de Habitação diz que os preços estão a crescer ao ritmo mais rápido em uma década. De acordo com o Eurostat, os preços das casas na zona euro dispararam 9,8% no primeiro trimestre deste ano em relação ao período homólogo. 10,5% no caso da União Europeia. A isso é preciso somar o aumento dos custos de construção. Organizações não governamentais dizem que muitas cidades se deviam inspirar no exemplo austríaco. É preciso olhar para cidades como Viena, que estão de forma constante a conseguir oferecer habitação de crescimento limitado a longo prazo. Em Viena, 3 em cada 5 pessoas vivem em habitações sociais. Há quem diga que é por isso que a capital austríaca tem elevados índices de qualidade de vida. Já em Bruxelas, mais de 50.000 famílias estão na lista de espera para habitação social, que representa cerca de 10% da população da cidade. O aeroporto de Heathrow, em Londres, passou a limitar o número diário de passageiros, 100.000 viajantes por dia, menos 4.000 do que a média das últimas semanas. A medida é inédita, tem como objetivo ultrapassar o caos que atingiu a aviação comercial devido à falta de pessoal. A administração do aeroporto mais movimentado da Europa pediu às companhias aéreas para deixarem de vender mais bilhetes neste verão. Salah Abdeslam vai cumprir prisão perpétua sem liberdade condicional pelo papel nos atentados de Paris em novembro de 2015. O prazo para o recurso da sentença ditada a 29 de junho terminou. De acordo com o procurador do Ministério Público francês, nenhum dos 20 arguidos do processo recorreu. No final de quase 10 meses de um julgamento histórico, Salah Abdeslam tornou-se no 5º homem em França a ser condenado à prisão perpétua. Milhares de pessoas reuniram-se esta terça-feira nas ruas de Tóquio para um último adeus ao antigo primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, assassinado na sexta-feira. Após as exéquias, o cortejo fúnebre passou pelo principal bairro político de Tóquio. No total, Abe liderou o executivo japonês por quase uma década. Não é que eu apoie necessariamente as suas políticas ou qualquer outra coisa, mas como ele esteve no poder durante tanto tempo, sinto que ele cuidou muito bem de nós. Dos Estados Unidos chegaram as condolências. Washington enalteceu o papel de Abe na manutenção das relações entre as duas potências mundiais. Durante o tempo que esteve no cargo, o primeiro-ministro Abe fez mais do que ninguém para elevar as relações entre os Estados Unidos e o Japão a novos patamares. Também o presidente de França fez questão de prestar homenagem a Shinzo Abe. Envio as condolências e a amizade de França ao Sr. Abe, à sua esposa, à família e ao povo japonês. Les condoléances de la France, mais dire notre amitié, notre affection.
O governo do Japão anunciou que vai condecorar a título póstumo o antigo primeiro-ministro Shinzo Abe com o colar da Ordem do Crisântemo, a mais alta condecoração do país do Sol Nascente.